Bom, a primeira pergunta que foi lançada no início do programa, professor, é a pergunta que cita duas passagens bíblicas, Romanos 6,14 e cita Lucas 16,16. E as passagens bíblicas, aparentemente, elas apontam uma contradição com o que o senhor apresentou aí sobre a lei e sobre o sábado. Será que nós não estamos mais debaixo da lei? E tudo isso que o senhor disse aí para a gente aguentou uma hora ouvindo você falar sobre sábado, sobre lei, e a gente não está debaixo da lei? Como fica? Boa pergunta, né? Boa pergunta. A passagem diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Dá a impressão que Paulo está dizendo o seguinte, ó, acabou, né? Não precisa mais ficar debaixo da lei, desse fardo, né? Só que se você ler, por exemplo, os versos 15 e 17, ele fala assim, ó, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Quer dizer, Paulo já responde a coisa, né? Só porque estamos debaixo da graça, vamos agora pecar? Não. E no verso 17 ele mostra debaixo de que a gente está na verdade. Olha só. Graças a Deus, porque outrora, antes, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Na verdade, o que Paulo diz aqui, não é que nós estamos debaixo dos mandamentos de Deus, mas debaixo da condenação que os mandamentos apontam. Então, quando você aceita Cristo, aí a lei não passa mais a condenar você. Você sai debaixo dela e está debaixo da graça. Uma boa comparação. Estou no tempo ainda? Uma boa comparação. Quando você cumpre, por exemplo, as leis de trânsito, você toma multa? Não? Não. Você obedece direitinho, você consegue ali trafegar com o seu carro sem pagar multa, não é? Agora, no momento que você transgride uma lei de trânsito, o guarda pega você, você está debaixo da lei e a condenação vem, a multa. Pagou a multa, sai debaixo da lei e está debaixo da graça do guarda, né? Então, a lei, o que Paulo diz é que a lei condena, e ela faz isso mesmo. Tem que fazer isso. Uma vez que você aceita Cristo e a graça dele, você sai debaixo da condenação da lei e passa a estar debaixo da graça de Cristo. A lei não é abolida, ela permanece ali. E você vai estar debaixo dela de novo no momento que você cair e você pecar. 2 minutos. A proposta é difícil A responder outra todas em 2 passagem minutos. qual era? A outra passagem era Lucas, se não me engano, 16:16. Lucas 16:16. Se você quiser abrir a Bíblia também junto com a gente aqui. Agora. Estou debaixo da condenação, já passei meu tempo. Vamos lá. A lei e os profetas vigoraram até João. Aqui fala do João Batista, né? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Parece que o texto aqui diz que a lei durou até João, né? Mas na verdade aqui basta você, aqui é simples, eu vou gastar 1 minuto. Basta você comparar com o texto paralelo lá de Mateus capítulo 11, verso 13, quer ver? Que diz assim, ó. Mateus capítulo 11, verso 13. É o texto paralelo a esse de Lucas, que diz assim, 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Na verdade, a palavra duraram ali, em algumas traduções, algumas versões, está entre colchetes, porque o original grego não traz a palavra duraram. Está assim, a lei e os profetas até João. Aqui em Mateus, a tradução é mais apropriada, porque diz, os profetas e a lei profetizaram até João, porque quando chega João, aí ele começa a profetizar. Ele começa a anunciar Cristo. Deu para entender? Se isso fosse verdade, como alguns pensam, o Apocalipse tinha que ser rasgado e jogado fora. Quem fala isso está mais por fora que arco de barril. Porque João no Apocalipse é um profeta. E João no Apocalipse vem depois de João Batista. Então aqui não está falando de abolição de lei coisa nenhuma. Aqui está dizendo que a lei e os profetas anunciam Cristo. Quando João Batista chega, ele passa a anunciar Cristo. Arco de barril. Bem gaúcho. Pois é, professor. A segunda pergunta nos diz respeito também 2 versículos bíblicos, Romanos 15:4, que diz assim, porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, foi escrito para nossa instrução. E Gálatas, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 10 e 11, diz assim, guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Não dá a entender, talvez, professor, que o sábado é como qualquer outro dia? São só dias que eles guardam, assim como outro dia, domingo, sexta-feira. Por que o sábado é especial? Onde é que está mostrando que o sábado é especial aqui nesses versículos?
Você disse bem, Davi. Dá a entender, dá a impressão de que Paulo está nivelando todos os dias. Porque ele fala, guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que tenha trabalhado em vão para convosco. Sabe o que é importante sempre, irmãos, fazer? Ler o contexto. Os versos anteriores, os versos posteriores, para saber do que o autor está tratando aqui. Se você ler, por exemplo, o verso 8 aqui do mesmo capítulo, ele fala assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-se, aí ele diz, guardais dias, meses, tempos e anos. Que dias são esses? Dias do paganismo. Porque ele fala, vocês serviam a outros deuses antes. E é interessante que na cultura aqui pagã, nos tempos aqui de Paulo, eles tinham festivais religiosos também. Tinham dias que eles usavam para também fazer suas festas pagãs, de sacrifícios pagãos. E os cristãos da Galácia aqui, para onde Paulo endereçou a carta, eles antes de se converter participavam desses festivais, desses dias, dessas festas. Então Paulo diz, olha, esqueçam isso. Isso aqui não vale mais. Se você usar esse texto para dizer que qualquer dia sagrado não vale, o domingo também cai por terra. Não é verdade? Paulo estaria então nivelando todos os dias. Mas o assunto não é esse. O assunto aqui eram dias que o paganismo usava para celebrar suas festas pagãs. E Paulo diz, não voltem para isso. Não voltem para esses rudimentos fracos. Fiquem firmes na lei de Deus, no mandamento de Deus, no conhecimento de Deus. Muito bem, professor. 1 minuto e meio. No Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, no dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Isso aqui, com certeza, é João, está escrevendo o livro de Apocalipse. Mas João fala do dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Será que João sabia que dia era sábado? Ele tinha calendário? Afinal, ele estava preso na ilha de Patmos. Ele contava os dias, fazia risquinhos nas pedras. O que ele fazia? Como é que ele sabia que esse era o dia do Senhor? E esse dia do Senhor é o sábado? Boa pergunta, né? João aqui está preso em Patmos, naquela ilha rochosa, e ele então tem uma visão no dia do Senhor, que alguns se atrevem a dizer que seria o domingo, um outro dia. Bom, João escreveu esse livro aqui, nós já vimos naquela exposição, mais ou menos para o ano 90 depois de Cristo. João não é morto aqui, ele acaba sendo libertado depois, como preso político, volta a morar em Éfeso e lá escreve o Evangelho de João. Sabiam disso? O Evangelho é posterior ao Apocalipse. Mas como o Apocalipse fala do fim, colocaram ali na ordem bíblica como último livro. O que João diz lá em João, no Evangelho, né, escrito depois do Apocalipse, sobre o dia do Senhor? Abra a Bíblia aí em João capítulo 20, nos versos 1 e 19. João capítulo 20, versos 1 e 19. O que o mesmo João, depois do Apocalipse, fala sobre o dia do Senhor? Ele diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Qual é o primeiro dia da semana? O dia que vem depois do sábado. E o mesmo apóstolo vai dizer depois, porque Jesus é Senhor também do sábado. Se Jesus é Senhor do sábado, qual é o dia do Senhor que o mesmo João diz lá no Apocalipse ter tido a visão? É o sábado, que vem antes do primeiro dia da semana. Aliás, esse texto aqui é interessante, né? Porque alguns dizem assim, ó, eles estavam reunidos lá naquela casa, então, porque estavam reunidos no domingo, aquilo tornou o dia sagrado. Mas a reunião não era para cultuar a Deus. Aqui diz, trancadas as portas com medo dos judeus. Estavam ali com medo, não fazendo culto. Então esse texto realmente não está validando o primeiro dia como um dia de culto ou um dia sagrado. O dia que João teve a visão foi o sábado, com certeza. Professor, eu vou me levantar. Está empolgado, hein? Não, hoje chegou a levantar agora. Essa pergunta aqui é uma pergunta que é capciosa. Capciosa. Chega a ser até famosa quando o tema é em relação ao sábado. Teve até mais de uma pergunta apontando esse mesmo texto. E o texto diz assim, o texto de Colossenses 2, 16 e 17. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas
a realidade é Cristo. Professor, então a gente está aqui falando sobre sábado e a gente investe em guardar a lei, guardar o sábado. Isso é tudo uma sombra? Será que a gente não deve ser julgado por não guardar o sábado? Deus não vai julgar a gente por a gente não guardar o sábado? Então, professor, como é que é? Como é que a gente fica nessa, professor? Vamos lá, né? Ele chegou a levantar, mas eu vou ficar sentado aqui porque a gente responde tranquilamente esse assunto. Veja, a palavra Shabat, ela significa o que mesmo? Nós vimos lá. Descanso, cessar sua obra. E em Israel não havia apenas o Shabat semanal. Havia outros Shabats, que eram dias feriados. Por exemplo, tinha a Páscoa. Lembra de outras festas? Tinham 7 festas, né? Tinha Páscoas, tinha Pentecostes, tinha Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos. Eram 7. 3 delas eram realmente festas. E outras 3 eram sábados cerimoniais. Note que os 10 mandamentos falam de o sábado. E mais, Deus fala o meu sábado, ou os meus sábados. E aqui fala de sábados. Outra coisa, aqui é dito que essas festas, ou esses dias, eram sombra de alguma coisa que viria. O sábado não é sombra de nada, porque ele foi criado quando mesmo? Lá na origem, na criação, e vai até a eternidade. O que era sombra, então? Eram as cerimônias relacionadas com o santuário. Por que eram sombra? Porque elas apenas apontavam para uma realidade maior, que era Cristo. Quando João vê Jesus vindo lá para ser batizado, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro verdadeiro. Os cordeirinhos que eram mortos no santuário eram sombra, apontavam para Jesus, era uma ilustração. Assim como as festas judaicas também eram sombras e eram chamadas de sábados. O texto fica claro quando você lê assim, olha só. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábados. Pergunto, a lei de Deus menciona alguma comida? Não. Eu me refiro aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mencionam alguma festa? Não. Então, que sábados são esses relacionados com comidas e festas? Os sábados cerimoniais que os judeus praticavam. Se você ler, por exemplo, o verso 14, diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida, você não perguntou essa, mas eu vou anunciar já para você. Você já vai perguntar para mim já vou antecipar. Tá, precisa então já zero o mim, cronômetro lá e começa a contar outra. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Depois vem o verso que você leu, querendo me pegar aqui. Ele começa falando desse escrito de dívida que consistia de ordenanças. Os 10 mandamentos não falam de ordenanças, falam de leis, de mandamentos. Ordenanças que foram cravadas na cruz são as cerimônias do santuário, que foram cumpridas por Cristo e assim invalidadas. Quer exemplo disso? Lá em Mateus é dito que, esqueci o verso agora, mas Mateus diz, confia em mim, que quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, lembra? O que Deus está dizendo com isso? De alto a baixo, não foi de baixo para cima, um homem forte foi lá e rasgou. Lá do alto, um anjo rasgou aquilo. Estava dizendo o seguinte, olha, esse santuário aqui na terra não vale mais. Foi cravado na cruz. Daqui para frente, o que vale é o santuário celestial. Essa é a realidade. Esse texto não tem nada a ver com 10 mandamentos. Tem que ver com os sábados cerimoniais que prefiguravam a morte de Cristo. Porque se fosse... Eu vou emendar um pouquinho. Mais 2 minutos, eu deixo. Tá bom. Obrigado aí, Davi Rocha. Porque se fosse o sábado da lei de Deus, Paulo estaria, me perdoa a expressão, meio doido aqui. Porque no mandamento, lá em Romanos 3:31 ele fala assim, porque a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. No outro momento ele fala que a lei, ela não é anulada pela fé, nós cumprimos a lei. Como é que ele pode dizer que aqui então a lei foi abolida? Não é? Ou a Bíblia está harmônica, ou ela se contradiz e jogamos fora. Não é? Então aqui, certamente o assunto não é a lei de Deus, porque o próprio Paulo diz, eu guardei a lei de Deus, eu fui fiel aos mandamentos de Deus, e a lei de Deus é santa, justa e boa. Então aqui não é algo que seja realmente tão bom assim, era algo que apontava para alguma coisa, e depois perdeu a sua validade.